Presidente Romero Jucá, Vossa Excelência estava, como eu, ontem, em Comandatuba, participando do encontro anual do Grupo LIDE, que reúne na ilha de Comandatuba, todos os anos, políticos, empresários, autoridades do Poder Executivo, artistas, algumas celebridades. Eu diria que reúne um bastante fidedigno pedaço da sociedade brasileira. Porque do ministro Aldo Rebelo ao vice-presidente da República, Michel Temer, passando pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado e do Congresso Nacional, por vários senadores, entre os quais Vossa Excelência, eu e mais alguns companheiros, mais de uma dezena de deputados federais, aí incluídos alguns líderes partidários, vários prefeitos de capitais, vários governadores de estados importantes, passando por empresários, que, segundo me informaram, significa mais de que 50% do PIB brasileiro, chegando a artistas, renomados artistas, cantores, apresentadores, artistas plásticos, todos reunidos durante 3 dias, nós podemos participar durante 1 dia e meio apenas, discutem um assunto fulcral a cada reunião, a cada ano. E o assunto desse ano, e isso me motivou a participar, o que não fiz nos 2 anos anteriores, mas me motivou o tema a ser debatido no encontro desse ano, que era Copa do Mundo e Olimpíadas e os seus questionamentos. Vai dar certo? Não vai dar certo? O Brasil está preparado? Era essa a pergunta. O Brasil está preparado? E fomos lá. E das 8h30 da manhã até 1h30 da tarde foram 5 horas de debates, com perguntas, com manifestações, sem nenhuma censura, com opiniões completamente abertas. O assunto foi debatido e as entranhas foram expostas do problema. Eu devo dizer a Vossas Excelências que a impressão que guardo da figura central, claro, da figura mais questionada, que foi o ministro Aldo Rebelo, um homem que reputo decente, um homem com espírito público, é que ele está por dentro de todos os detalhes. Agora, entre estar por dentro do que circunda a problemática da Copa do Mundo e estar com o assunto sob controle, há uma enorme diferença. Ele fez um relato quase que circunstanciado sobre a situação dos estádios. Esses, eu não tenho nenhuma dúvida, vão ficar todos prontos. Todos vão estar prontos, eu não tenho nenhuma dúvida. Até porque, se não ficassem, a Copa não teria palco para se apresentar. Foram feitas observações sobre os aeroportos. E Sua Excelência manifestou a opinião pontual sobre este ou aquele problema. Deixou de ser dito que só em cima do laço, quando o governo não tinha mais para onde apelar, é que o governo abriu para o processo de concessões e privatizações do Galeão, do Aeroporto de São Paulo, de Campinas e de Confins. Porque eu disse 10.000 vezes já, desta tribuna, neste mesmo lugar, há mais ou menos 6 anos atrás, ou mais, o meu partido apresentou, depois de um seminário realizado em São Paulo, apresentou um trabalho de fôlego da melhor qualidade, produto da inteligência nacional e internacional, porque trouxemos consultores de fora. Entregamos o mapeamento dos aeroportos do Brasil com um zoneamento da distribuição espacial do território brasileiro a ser dividido, onde áreas deficitárias gerariam prejuízo que seria coberto por áreas superavitárias ao lado.
em regime de concessões, privatizações, com a Infraero no comando, com a participação privada explicitada e com um modelo do ponto de vista econômico plenamente viável. Dentro de uma área, se o aeroporto de Uberlândia é superavitário, o aeroporto vizinho de uma cidade de Poços de Caldas, por exemplo, que merece ter aviação regional, seria subsidiado por Confins, ou por Uberlândia, ou por um outro aeroporto superavitário, e assim por diante. Entregamos este trabalho ao governo e o governo, durante 5 anos, não deu a menor bola para o trabalho que fizemos, que nos custou dinheiro do fundo partidário e que foi entregue ao governo como a contribuição do partido à solução de um problema que não é nosso, é do Brasil. Não deram a menor bola e na questão aeroportos, a resposta que o ministro teve foi que a solução estava sendo encaminhada através de concessões, privatizações ou investimentos pontuais em aeroporto A, B ou C. O ministro respondeu, por exemplo, a uma questão que acho que foi formulada até pelo senador Romero Jucá, referente ao terrorismo, em que ele deu a opinião dele, disse que providências estariam sendo tomadas, porque, claro, é uma preocupação. O Brasil vai ser centro do mundo durante as Olimpíadas. A Alemanha está aí para contar a história do que já houve em tantos lugares do mundo. Acabou de haver em Boston, numa maratona, um ato tresloucado de jovens que, por terrorismo puro, chamaram a atenção do mundo inteiro. E claro que o Brasil precisa estar preparado. E a pergunta do senador Romero Jucá foi oportuna porque até este assunto foi abordado. Agora, eu tenho uma opinião. A Copa do Mundo, quando Natal, a minha capital, foi sorteada, eu estava de frente a um telão em Natal. E a vibração da então governadora, da então prefeita, dos deputados federais, senadores, deputados estaduais, secretários, foi enorme por uma razão muito simples, é pelo legado da Copa. O que é que a Copa traz? Traz luzes para as cidades subsede. A minha capital é uma cidade turística. Na medida em que Natal seja vista por Angola, pelo Quebequistão, pela Rússia, pelo Japão, pelos Estados Unidos, e sejam mostrados flashes da beleza natural da minha capital, claro que o turismo vai ter um monumental empuxo de graça. É a mídia espontânea. O empuxo vem por gravidade. Agora, para que isso aconteça, é preciso que a cidade ofereça um bom espetáculo e que as pessoas se sintam bem para voltar para as suas cidades e seus países, falando bem de Natal. Ou de Natal, ou de Cuiabá, ou de Brasília, ou do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou de Porto Alegre, de qualquer das cidades, Fortaleza, Recife, Salvador, qualquer das capitais que seja subsede da Copa. E aí é onde entra a questão. Os estádios vão estar prontos? Seguramente vão estar. Os aeroportos, bem ou mal, vão estar funcionando, vão estar construídos. O funcionamento, e aí o ministro foi muito sincero ao dizer que a preocupação maior não era nem com as construções, mas sim com as operações nesses aeroportos, que ainda estavam engatinhando em matéria de agilidade. Aí vai entrar a questão da mobilidade urbana, que é responsabilidade do poder público, para que as pessoas que vão para Cuiabá, Brasília, São Paulo, Fortaleza, Salvador, Recife, Cuiabá, Manaus, para que as pessoas consigam chegar sem arrancar os cabelos da cabeça, porque o jogo está começando e as pessoas não conseguem chegar nos estádios de futebol. Isso chama-se mobilidade urbana, que é um programa que obtém recursos do governo federal. Alguns estados mobilizam até recursos internacionais, recursos que atingem a cifra de 7,07 bilhões de reais para todas as obras de mobilidade urbana, para atender a todos os estados de futebol de todas as subsedes. Muito bem,
Eu tive a oportunidade de transmitir uma pergunta e fazê-la até de viva voz, que infelizmente, apesar do ministro claramente mostrar que está por dentro de tudo que está acontecendo em matéria de preparação para a Copa do Mundo, ele demonstrou não ter o comando dessa questão, senadora Ana Amélia, que reputo fulcral. Porque se você vai à Copa do Mundo em Porto Alegre e você não consegue chegar no começo do jogo, você pode perder um gol ou outro e você volta para casa depois frustrado. Porque as obras de mobilidade urbana não foram feitas. Porque os 7 bilhões de reais que estavam sinalizados não foram liberados. E aí, eu citei os números. São a tragédia. Até hoje, dos 7,07, não são dados meus, são dados do CIAF, que é um Serviço de Informação do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda. São dados absolutamente confiáveis e, pelo fato da Transparência Brasil estar atuando, são dados que estão expostos para qualquer brasileiro poder acessar. Então, o que eu estou informando, claro que eu tenho uma equipe no meu gabinete para recolher esses dados, porque são uma preocupação nacional. O que é que acontece? Dos 7,07 bilhões, 7,07 bilhões. É o dinheiro para a mobilidade urbana, para que as pessoas cheguem, acho que é o Beira-Rio, em Porto Alegre. Lá em Natal é a Arena das Dunas. Salvador é a Fonte Nova. Para que as pessoas consigam chegar na hora ou até um pouco antes do estádio, é preciso que essas obras estejam prontas para que o veículo leve sobre trilhos, ou o metrô, ou o corredor de transporte coletivo aconteça, exista e possibilite um transporte confortável e rápido às pessoas. E as pessoas voltem para os seus países falando bem, fazendo a propaganda positiva que precisam fazer para que as luzes sobre o nosso país sejam luzes positivas e não que se volte para a Alemanha, para Moscou, para Tóquio, sentando malho em Porto Alegre, Natal ou em Cuiabá. E aí é onde mora o perigo. 7,07 bilhões é o volume de recursos. Vossa Excelência sabe, senadora Ana Amélia, quanto é que foi liberado até agora? Reservados 7,07. Sabe quanto é que foi liberado até agora? A senhora está bem sentada. 300,2 milhões. Menos de 5%. Quando é que é a Copa do Mundo? 2014. É amanhã, senadora Ana Amélia. Obra de mobilidade urbana envolve desapropriação, tempo. Envolve licitação, construção, tempo. Vai ficar pronto? Lamentavelmente, não vai ficar pronto. E eu disse ao ministro Aldo Rebelo, o problema fundamental talvez seja a falta de dinheiro, porque o governo é gastador, não sabe poupar, a arrecadação está em queda e as despesas em alta, e o superávit fiscal em queda, e por esta razão, dinheiro pode ser que exista e pode ser que não exista. Agora, de qualquer maneira, há um fato. De 7 bilhões para 300 milhões de reais de recursos gastos, é uma relação ridícula ou ridiculamente perigosa. E ouço a senadora Ana Amélia com muito prazer, com a aquiescência do senador Romero Jucá, que preside essa sessão. Do senador Agripino Maia, nós aqui tratamos de fornecer ao governo, alguns senadores até a contragosto, aprovando um instrumento para agilizar as contratações, que foi o RDC. Regime diferenciado de contratações. Substituindo a Lei 8666, que era uma lei muito rigorosa, rígida, que poderia dificultar nesses processos. Mas não é isso que está, exatamente, talvez uma forma mais ágil e eficiente para fazer todos esses procedimentos, que não são apenas burocráticos, são de deliberação, acompanhamento, planejamento, porque, como disse Vossa Excelência, é amanhã a Copa do Mundo. Amanhã, no modo de dizer, mas o tempo
corre e são investimentos e obras que demandam um tempo muito significativo e corremos o risco realmente desses processos. Porque a grande questão na Copa é que hoje já está se discutindo. Tem fila para atender as pessoas na saúde e não tem atendimento, mas há um dinheiro para fazer um estádio como o de Brasília, por exemplo. Então, são umas questões que a sociedade está cobrando hoje na questão da definição de prioridades. Então, Vossa Excelência, com muita felicidade, aborda esse tema e essa questão, mostrando onde estão os gargalos e quais são os riscos que prefeituras, no caso de Porto Alegre, tem 2 estádios, o Beira-Rio, do Internacional, e a Arena do Grêmio, que é um estádio novo, inteiramente com recurso privado, mas toda a parte de mobilidade urbana é investimento do setor público. E aí é que está o problema, caro senador. Senadora Ana Amélia, eu agradeço a Vossa Excelência os esclarecimentos e a incorporação do argumento precioso, da contribuição que o Legislativo deu pela agilização do processo licitatório, que foi, eu votei contra as minhas convicções, eu sou engenheiro, participei de inúmeras concorrências, mas o regime diferenciado de contratações, ao final eu entendi que era o imperativo para que o Brasil brilhasse, para que as obras ficassem prontas, não obras de estádios, mas fundamentalmente as obras de mobilidade urbana. E Vossa Excelência falou em gargalo. Vossa Excelência sabe qual é o gargalo principal? Para que os 7 bilhões de reais que existam ou não existam, eu não estou seguro de que eles existam, mas eles estão reservados. Apenas 300,2 milhões foram liberados. Sabe por quê? Porque quem controla em toda parte as medições e a execução dessas obras é um órgão de propriedade do governo da República Federativa do Brasil, chamado Caixa Econômica Federal, que trata de milhares de assuntos. Este assunto é prioritário para a imagem do Brasil e a Caixa Econômica não montou um esquema especial para dar fluidez à análise das prestações de contas e a liberação em tempo hábil. Resultado, essa tragédia. Agora, não, mas ela aconteceu de última hora. Não! Em 2011, senadora Ana Amélia, estavam reservados desses 7 bilhões, 661 milhões, 661. E o primeiro grande aviso já veio em 2011, só conseguiram liberar 42 milhões. De 661, por conta de vários gargalos, a começar pelo gargalo Caixa Econômica, só conseguiram liberar 42 milhões. Era um aviso para que fossem tomadas providências, o que dependia do Congresso, o Congresso fez, até revirando as entranhas, nós fizemos. Eu votei o regime diferenciado de contratações, contrariando os meus princípios, mas em nome da Copa, da imagem do Brasil, nós permitimos que acontecesse aquilo. Mas o aviso foi dado em 2011, 661 contra 42, pelo amor de Deus. Muito bem, vem o ano seguinte, vamos esperar que o governo tenha entendido a sinalização, a advertência e tenha tomado providência. Em 2012, estavam reservados 2,98 bilhões, era muito mais dinheiro. Se a advertência do primeiro ano tivesse gerado providência do governo na Caixa Econômica e alhures, não teria ocorrido a tragédia de 2012. 2,98 bilhões para uma liberação de 247 milhõezinhos. 2,98 de recursos exigidos, 2,98, liberados 247. Veja, desse jeito, nós vamos passar um vexame. Os estádios vão ficar prontos, os aviões vão chegar, os hotéis vão lotar, a imagem do Brasil no primeiro momento vai brilhar e na hora dos jogos vai ser um desastre. Esse é talvez um discurso que eu faça numa última advertência para que essa tragédia dos 7 bilhões reservados contra 300 milhões liberados seja corrigido. Está lá o gargalo, ao que me foi informado, está na Caixa Econômica Federal, é um torniquete
Quem sabe, se o governo que tem instrumentos para resolver tantas coisas, se tomar providências, a gente não possa ainda salvar alguns corredores e alguns veículos sobre trilho. Para que a gente não passe, senador Romero Jucá, uma vergonha como aquela, na hora em que o Brasil se habilita à Copa, com a beleza natural das cidades, com as providências e a simpatia do povo do seu Porto Alegre, da minha Natal. O Brasil, a sociedade deu a sua contribuição, o poder público é quem atravancou. A exemplo do que está acontecendo na agricultura. O capital privado brasileiro, a inteligência do agricultor brasileiro é capaz de produzir soja competitiva para competir com a soja do mundo inteiro. A soja do Mato Grosso, lá em cima, é capaz de chegar em Paranaguá a preço competitivo para ser vendida à China, encostada na Austrália, que também produz soja e que é competidora de nós brasileiros. Mas nós é que conseguimos vender. Pela capacidade de competir da inteligência brasileira, da garra do agricultor brasileiro. Só tem um detalhe, que na hora em que chega a hora do governo do Brasil, aí tudo vai pelo ralo. As TVs mostraram 30 quilômetros de fila de caminhão no Porto de Paranaguá ou de Santos, fazendo com que a China não recebesse, mais do que isso, descontratasse, cancelasse o contrato de venda feita e jogando pelo ralo o esforço de milhões de brasileiros. Antes que isto se repita na Copa do Mundo, eu estou trazendo até em função de tudo que foi debatido lá por iniciativa de João Dória Júnior, que é um bom brasileiro, o líder do grupo LIDE em Comandatuba, eu estou trazendo para a reflexão deste Senado, nesta véspera de 1º de maio, Dia do Trabalho, esses dados que são do CIAF, essas constatações que são óbvias e verdadeiras, para que as autoridades, as ouvindo, por favor, tomem providências. Obrigado, senhor presidente.